Natividade não foi logo, logo assim. A pouco e pouco é que veio sendo vencida, e tinha já a expressão da esperança e da maternidade. Quem foi logo, logo assim, o que que é esse assim, né? Quem foi logo, logo assim foi o Santos, e esse assim ele ficou extremamente encantado com o fato de ter um filho, né? Eu gosto de fazer o paralelo com o Brás Cubas, que ao saber que a Virgília poderia estar grávida, não conseguia pensar em nada mais, né? Só desse filho, por mais que fosse amante dele e por mais que ele nem soubesse com certeza se o filho não seria do marido, né? E também o Dom Casmurro, né? O Santiago e a Capitu, quando eles ainda estavam em harmonia, o quanto que eles desejavam e o quanto que eles invejavam casais com um filho, né? Mas a Natividade, ela não se encantou assim, ela teve que aos poucos, né? Natividade não foi logo, logo assim. A pouco e pouco é que veio sendo vencida e tinha já a expressão de esperança e da maternidade. Nos primeiros dias, os sintomas desconcertaram a nossa amiga. É duro dizê-lo, mas é verdade. Lá se iam bailes e festas, lá ia a liberdade e a folga. Natividade andava já na alta roda do tempo. Acabou de entrar por ela, com tal arte que parecia ver ali nascido, alta sociedade, é claro. Carteava-se com grandes damas, era familiar de muitas, tuteava algumas. Tuteava algumas. Essa é uma expressão que no espanhol, por exemplo, e no francês faz muito mais sentido, né? Por quê? Porque tanto no espanhol quanto no francês nós temos um pronome mais informal, né? No francês, por exemplo, é tu, e o mais formal, que é vous, né? Então, se eu falar no francês tu es, eu estou falando com alguém que eu conheço, alguém que eu já tenho uma certa intimidade, né? Se eu falar vous êtes, aí eu estou falando, por exemplo, eu te encontro, né? Eu não vou te tratar de tu, ok? É engraçado que na Montanha Mágica, o narrador da Montanha Mágica fala que, bom, se você não tiver essa diferença, você não é uma língua civilizada. Então a nossa parece que passou a não ser, né? Por quê? Porque no tempo do Machado de Assis ainda havia essa diferença. Então, se você trata uma pessoa por tu e você conjuga, né, o verbo, né, você já está íntimo da pessoa, né? Hoje em dia acontece quase o contrário, né? Se você usa o tu e conjuga o tu, parece a linguagem da Bíblia, assim. A pessoa pensa que está falando formalmente, né? Então lembre-se que nós estamos num tempo em que a nossa língua ainda não tinha sofrido essa perda. Então ela chegava a ponto de tutear com algumas. Nem tinha só esta casa de Botafogo, mas também outra em Petrópolis. Petrópolis, a região mais importante de todas, né? Quer dizer, uma das regiões mais importantes de todas. Lembra-se que Petrópolis é a estação de veraneio do imperador, ok? Então a corte todo ano se mudava 2, 3, 4 meses para Petrópolis, né? Então era só gente da alta, né? Claro, fora os servos que precisam estar ali, né? Nem só, nem só carro, mas também camarote no Teatro Lírico, não contando os bailes do Cassino Fluminense e das amigas e os seus. Todo o repertório em suma de uma vida elegante. Era nomeada nas gazetas, pertencia àquela dúzia de nomes planetários que figuravam no meio da plebe de estrelas. O marido era capitalista e diretor de um banco. Vamos por partes aqui. Nomes planetários que figuravam na plebe de estrelas. Cuidado, né? Porque nomes planetários. O que tem a ver planetário com estrela, né? Planetário tem a ver com planeta e estrela, né?
Mas acontece que um dos significados de planeta, eu coloquei lá no nosso Quizlet, é um significado muito mais abrangente, né? Deixa eu colocar aqui para você, na verdade, o significado de estrela, né? Então, primeiro, diacronismo obsoleto. Estrela pode ser qualquer corpo luminoso visível no céu noturno, qualquer corpo celeste, né? Estrela pode ser qualquer corpo celeste. Então, faz sentido aqui que eles, né, o casal, a Natividade e os Santos, fossem alguns planetas no meio de todas as estrelas, a plebe de estrelas, né, a multidão de estrelas, né, a classe de estrelas. Não é uma contradição aqui. O marido era capitalista e diretor de banco. Bom, próximo vídeo eu continuo a leitura. Se você quiser ficar, vamos fazer uma pequena digressão com os minutos que nos restam sobre o cassino, ok? Sobre o cassino fluminense. Eu coloquei no nosso Quizlet, se eu esquecer de colocar o link, me lembre, algumas notinhas, né? Então, primeiro, existe o machadodeassis.net, que vai nos ajudar em algumas referências. Às vezes não é muito completo, mas é um ótimo site, né? E aí, Cassino Fluminense. O Cassino Fluminense, elegante clube do Rio de Janeiro, em meados do século XIX, foi um dos mais importantes salões da capital imperial e palco dos principais bailes da corte, aos quais não raramente comparecia o próprio imperador Dom Pedro II. Foi inaugurado em 1845, situava-se à Rua do Passeio, em edifício hoje ocupado pelo Automóvel Clube do Rio de Janeiro. O que esse site faz? Além de te dar uma pequena referência, quando tem, ele mostra onde que apareceu. Então, por exemplo, eu procurei pelo Cassino Fluminense, e daí eu tenho aqui Isaú e Jacó, uma referência. E aí eu abro e vou ler a passagem que a gente acabou de ler, né? O Espelho, que é um conto de Machado de Assis, uma referência. A Inglesinha Barcelos, uma referência. Marcha Fúnebre, é um conto de Machado de Assis, 4 referências. Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma referência. Aí eu posso abrir o link aqui e posso ler. Eu vou ler para você, se você já leu Memórias Póstumas, vai ser legal para atiçar a sua memória. Era insigne, entrou no Rio de Janeiro com a polca. A polca, Monsieur Proudhon, o Tivoli, o baile dos estrangeiros, o cassino, eis algumas das melhores recordações daquele tempo. Mas, sobretudo, os acepipes do mestre eram deliciosos. Aí no romance A Mão e a Luva, no conto Parasita Azul e assim por diante. Então é interessante como uma das referências, né? Bom, o ponto aqui é que não é qualquer um que entra no Cassino Fluminense, né? Talvez somente pessoas que conseguem tutear com as grandes damas.